Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Muito boa tarde, valentes. Que Deus abençoe muito a sua vida. Graças a Deus, é um prazer estar aqui mais uma vez na Hora dos Valentes. Essa 1 hora, toda segunda-feira, onde nós estamos aqui falando com você, homem, e ensinando, Aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, sobre o posicionamento de cada um de nós, onde Deus nos colocou, como Deus nos fez para ocupar um lugar, para sermos cabeça, para ocuparmos um lugar de destaque, de liderança na nossa casa, na nossa família. Neste tempo, foi para isso que o Senhor te levantou, para que você faça a diferença neste momento da história. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui, nesse dia abençoado, nessa segunda-feira especial, onde nós, hoje à noite, daremos início ao propósito da mudança. Então, um dia muito abençoado, já começamos bem na presença do Senhor, com a nossa oração de Jabes. Então, Deus abençoe a todos vocês, boa tarde a todos os homens, boa tarde a todas as mulheres, a Thaisa, a Fábia, o Matheus, a Leandra, o Lauro, o Marcelo, a todos que estão aqui já, a Marisol, a dona Marisol. Que Deus abençoe a todos vocês. Já aproveite esses primeiros minutos aqui do programa e já dê o seu like, diga aqui de onde você está falando, mande para mais pessoas, mande para seus colegas, seus grupos, e vamos ter aí uma hora muito abençoada, em nome de Jesus. Boa tarde a todos. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. Isso aí, daqui em menos de 1h30, e você aí do Brasil, vai estar iniciando o propósito da mudança com a bispa, Hoje aqui a gente tem que deixar assim no ponto para o povo já, se bem que deve ter gente que já deve estar a caminho, Pessoal que viaja aí das regiões ali próximas, Tem gente, eu sinto o cheiro de gente que está viajando até do interior para começar o propósito lá. É verdade. Na nossa sede, E está fazendo muito bem, inclusive, Como a gente disse, naquele jejum que teve, nem lembro agora se foram 7 ou 9 horas que a bispa ficou, eu não lembro mais. Se bem que depois que ela ficou 24, depois 8 dias também, Então nem aquele ali foi só o esquenta mesmo, Sim. Não é, todo dia que a gente tem uma reunião como essa. É verdade. Não é sempre. A gente precisa ter na vida essa... Adulto tem que ter isso, Criança, às vezes, não sabe reconhecer e diferenciar um tempo parecido com um tempo ímpar. Tem muita coisa que é igual, Tem muitos dias que são parecidos, muitas ocasiões que são parecidas, mas tem dias que são únicos, tem situações que são únicas. Então, você espera que o adulto, é aquilo que a bispa vive falando, que o adulto ele proceda segundo a liturgia daquela situação. A gente fala mais a expressão a liturgia do cargo, Mas tem a liturgia de cada dia, de cada situação, Tanto que esse é, inclusive, um dos motivos dos homens perderem credibilidade. O homem, como a gente aqui já falou várias vezes, ele desceu daquele seu lugar de ser a postura, de ser a fronteira, o telhado, de ser a seriedade quando precisa ser, de ser o respeito, a imagem do respeito, da pessoa mais respeitada da sua casa, de ser a pessoa mais respeitada da posição que aquela pessoa atingiu, e muitas vezes eles colocam, de uma forma caricata, eles colocam de uma forma indisplicente, negligente, ou sempre, hoje a moda é as pessoas fazerem de situações cerimoniais, situações sérias, aquela coisa bem relaxada, sabe? Sim, é ridículo, Desde a roupa, Faz isso em casamento. Casamento, no altar, hoje que tem de líderes, pastores, bispos, pastoras, Tem uma parte na Bíblia que diz que as mulheres mais velhas devem ser o exemplo das mais novas, das viúvas, as viúvas, as casadas devem ser o exemplo das solteiras ainda.
Então você vê hoje, né, quantos líderes aí, eu não estou dizendo que a gente tem que ter usos e costumes, sabe? Tá todo dia, todo culto de terno, gravata no 40 graus. Mas o altar, um culto, né? É o que a bispa fala, as melhores roupas que a bispa tem, você vai ver no altar. A liturgia, é o que você está falando, a liturgia, para cada situação, você vai tem restaurantes... Você vai na praia. Então. Não vai de terno, não vai de terno, não mas é pra ir de terno tem na restaurantes, por exemplo, que você não entra de short. Claro. Da mesma maneira, na realeza, você vai ter um evento, você tem uma roupa especial, você tem uma maneira de se portar, você é esperado algo de você. Tanto mas é tal lugar, é usos e costumes. Não. A própria Bíblia nos ensina isso. O adulto, o homem tem que saber isso. O próprio sacerdote, a roupa mais cara e importante que existia era a roupa do sacerdote. Ele só entrava na presença do Senhor com a melhor roupa que ele tinha, com uma placa de ouro, uma lâmina de ouro na testa, mostrando santidade, o colete sacerdotal cheio de pedras preciosas, representando as tribos de Israel. Então, assim, não é uma coisa de um tempo... Ele não podia cortar o cabelo dele do jeito que ele quisesse, a barba dele do jeito que ele quisesse. Ele não podia fazer do jeito que ele quisesse. Tudo tem um jeito que Deus aprova. E assim, nós não estamos falando de roupa, nós estamos falando de tudo. De tudo. Porque da mesma maneira, você falou, né? Você não entra no palácio. Não tem mais coisa. Você sabia que você não entra num campo de golfe? Um campo de golfe você não pode, se for um campo oficial de respeito, você não pode entrar de calça jeans. Não é nem de short, você não pode entrar com uma calça que não seja aquela calça específica. É uma branca. Calça, que assim, a calça jeans era considerada a calça do trabalhador, né? O cara que tava ali. Então tem que ser uma calça ou sarja, uma calça... no fórum também. No fórum, você não pode entrar. Você não entra na audiência lá de shortinho, o advogado não chega lá. Camiseta cavada. Mas o fórum fica na praia. Não interessa, pode ver. É em Santos o fórum. Ele não quer dizer que ele pode entrar de qualquer jeito. Ele não vai entrar chinelo de dedo? Lá no Rio de Janeiro, será que o advogado pode chinelo de dedo? Não, nem no Rio de Janeiro. Mas isso que eu tô falando. Nem lugar que muito comum assim, o lugar roupa, tal, né? aqui é calor, aqui é isso, porque não, é claro, às vezes tem gente que chega e fala assim, eu não vim no culto, igual esses dias, né, uma pessoa veio trazer um parente e falar, não, eu nem vim com roupa. Não, peraí, uma coisa, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então você tá vindo, venha como você está, não é da Bíblia, tá? Isso aí é o chamado evangelístico, antes que alguém fala. Tem lugar que prega isso. Isso. Fique por aí. Não, né? a gente fala venha como está, mas não fica como está, né? Exatamente. E eu não tô dizendo aqui, não tem nenhuma placa, ninguém prega no altar, você tem que vir vestido assim. Mas é tudo na vida. Tem momento de falar sério em casa. Tem momento, inclusive a fase de você ensinar seus filhos a respeitar os mais velhos, as autoridades, ter aquela reverência, né? Uma coisa que a gente hoje vê e sente falta, que é uma coisa quase que generalizada, é a falta da reverência dos mais novos para com os mais velhos. É verdade. Antigamente eu lembro que a minha mãe ensinava, e isso era algo que entrava assim numa rapidez, né? Que hoje parece que não entra, né? É tudo uma luta contra a autoridade, mas uma coisa louca, né? Entra? Porque eles não têm aquela continuidade. Não é um negócio que o pai e a mãe faz e passa pra frente. Assim, você vai entrar num lugar, você viu uma senhorinha, alguma coisa, ninguém precisava falar. A própria pessoa, a gente já levantava e dava o lugar. Se a senhora quiser sentar, pode sentar aqui, pega aqui o meu lugar e tal. Era algo comum, normal. Hoje o cara fica lá no mundinho dele de celular... Ele não quer saber de ninguém, se tá grávida, se é isso, se é aquilo, se é idosa, se tem problema para andar. Finge que não viu, né? Finge que não vê, porque não tem respeito, não tem reverência. Mas isso não está na geração, isso está na geração anterior. É o que a gente fala, né? Todas as crianças nascem como uma folha em branco, né? Ele nasce do mesmo jeito de uma mulher, etc. Tudo igualzinho. Mas qual é o problema então? É o que acontece depois, no processo, onde não é colocado o valor, a reverência, os princípios, né? Então, o problema de tudo isso que a gente vê nos nossos dias é realmente a falta desse posicionamento, principalmente dos homens, que foi aceitando rótulos, foi aceitando que ele era isso, que ele era aquilo, e os caras foram
recuando, foram diminuindo a sua potência, porque tudo era opressão, tudo era o patriarcado, tudo era machismo, e o cara, não posso respirar que eu estou fazendo alguma coisa errada. E como faltou identidade, faltou conhecer a palavra, faltou muitas vezes um pai presente, às vezes era um pai ignorante, um pai que trabalhava muito e ficava pouco tempo em casa. Ou seja, o fato o problema está aí. E cabe a nós, conhecedores da palavra, realmente tomarmos as decisões e alinhar, né? Ajustar as coisas que precisam ser ajustadas. Não pode, o que eu vejo, né? Esses dias até a gente assistia ali, né? Uns vídeos, né? De uma série, e a gente comentava, né? Que por que às vezes você olha para o teu filho, você quer uma cena pior do que você olhar para o teu filho e ver ele menos do que o filho de alguém que teve as mesmas chances, as mesmas oportunidades que você. Não é o outro olhar para o dele, é você olhar para o teu. Por quê? Porque você vê ali uma omissão, uma negligência sua, né? Olha, eu podia ter ensinado, eu podia ter cobrado meu filho disso aqui naquele tempo ele fazer isso. Eu podia ter mantido ele ali, né, naquela disciplina, mas não, é o que ele está falando agora. Por que há o problema da identidade? Eu quero ser aceito, eu quero passar como uma pessoa, eu não sei a palavra que eu coloco para isso, se é moderna, se é atual, né? Mas o que a gente vê, essa geração ainda, me parece que tem mais esperança do que a nossa. Eu vou te falar por quê. Porque na nossa não se falava isso. A gente não ouvia isso, sabe? Esse negócio, essas próprias palavras que você falou de patriarcado, não sei o que lá, opressor e tal. Mas isso, o povo fala muito hoje, mas também o povo se despertou. Sabe? Por exemplo, você tá falando. Você tá ouvindo isso, peraí, não, que me chama do que quiser. Sim. Que eu seja assim, que todo mundo, se eu morar num lugar onde só mora ímpio, por exemplo, que todo mundo não me dê bom dia, não conversa comigo, não queira saber de mim, me taxe do que quiser taxar. O opressor, né, tô falando principalmente, ele tem duas filhas, né, aquela coisa que vai criar, não vai deixar, não vai soltar, fazer do jeito que quiser fazer, né? Que te taxe. A geração anterior que a gente vê que foi a mais mole, né? Que era tudo meio que, sabe... quem não tinha mesmo a base... Você fala o quê? Dos anos 2000 ou dos anos antes de 80? Os anos entre 80 e 2000. Porque quem não tinha a base de igreja... Eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando igreja. Porque a pessoa que estava dentro de uma igreja constantemente ouvindo a palavra, por exemplo, como a bispa, ela nunca teve a vida antes fora. Durante todo esse período, ela estava ali, tinha a palavra, tinha... pregação, igreja, todo dia vendo, né, o que acontece com quem solta, tanto que ela conta a história. Ela conta a história lá do pai, lembra? Do padrasto que levava lá na matinê os dois afilhados. Sim. Como é, fala? Isso aí mesmo. Como é que fala o nome? Não é afilhado, Enteados. Enteados. E a mãe não pode acordar muito cedo, não pode acordar cedo para ir pro culto, mas podia culto não pode, dormir de madrugada voltando da matinê. E foi indo, sabe aquela coisa? Por quê? Que para mim essa geração é mais... Porque agora que a gente que eu falo, não só nós, né? Mas já existe um movimento... grupo, né? Já, né? Isso, formado, isso né? tá também Antes criando era algo força. muito velado, né? Oculto, né? A Isso. gente acredita, mas ninguém tá falando sobre isso, né? E agora quem tem tinha bastante coragem de falando. Quem tinha coragem de falar? Isso era falado dentro das igrejas, isso era falado num culto. E aí esse povo que ouvia isso, que tinha essa postura, era um povo também mais isolado, era aquele povo que era taxado, né, de crente. E olha que irmã, olha aquele cara ali, ó, é tapado, olha como é que ele cria os filhos dele. E o tempo Estes são as famílias mais estruturadas de hoje. Os antiquados, os obsoletos, os fora da realidade. A maioria, inclusive gente cristã que cresceu com um pouquinho de tudo, não, mas tem que deixar também. Vamos fazer um pouquinho de concessão, isso, né? mas já tá na escola. Vão levar na igreja, isso. mas todos os amiguinhos vão no Halloween também, então deixa, não né? pode tirar, deixar tem de que deixar participar. aí na festinha, né? Porque senão fica muito fechado, né? Depois quando cresce fica revoltado, né? Isso. Não, e também não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Não, isso aí, essas histórias Onde tá aí, na Bíblia de Halloween? Né? E outra, tem muita coisa também que foi no tempo da Bíblia, né? Isso,
Olha, não é e os igual teólogos hoje. que nunca leram a Bíblia fala isso, Isso né? é coisa do tempo da Bíblia. Olha lá. Hoje a gente vive outro mundo, outra realidade. Olha o resultado. É igual ele falou, a base ninguém nunca para pensar, né? Na época, como é que nascia um bebê? Da onde nascia? A gente sabe da onde, eu não vou falar porque tem criança assistindo. Então, de onde vinha um bebê? Como é que o bebê era formado? O que acontecia com aquela criança que se tornava adolescente e jovem? Ele pegava dos pais. É a mesma coisa da época da Bíblia. A pessoa pegava a bênção, vivia a bênção. Pegava a maldição, crenças, pegava vícios, hábitos, vivia os vícios e os hábitos. E agora, tem um grupo também hoje que está... Principalmente, eu sempre falo que a igreja virtual tem que ter um maior cuidado. E eu sou da opinião que a gente tem que fazer um sistema quase que islâmico de Meca mesmo, com a igreja virtual. Ó, fica vendo, agora vai aumentar juntas a audiência. Polemizou. O pessoal, aqueles agora que gostam do questionamento vão mandar mensagem. Okay. O que é isso? Vai falar o que é isso? Porque o povo vai, eles têm esse povo, esteja onde estiver, eles vão uma vez por ano Meca. para a Meca, né? Eu falo Meca porque eu acho que é o nome do lugar mesmo, literalmente, lugar, na Arábia né? Saudita. É porque Meca virou um sinônimo, né? Não, de você Meca voltar é a cidade para um lugar. mesmo. É E o povo vai lá, não importa quanto custa, não importa quantos quilômetros. Não é uma vez por ano. Dizem que quem tem condições financeiras e de saúde, que aí aí Allah perdoaria, no caso, né? Teria uma escusa. Pelo menos uma vez na vida, né? Mas quem tem posses vai mais vezes, mas pelo menos uma vez na vida tem que ir para lá. É o que dizem. Todo mundo. Todos os muçulmanos. Parte Por isso do que mundo. toda foto que tem, o negócio é um formigueiro, né? E você vê, não importa, né? Aí o pessoal da igreja virtual precisa fazer também dar uma organizada, porque a gente precisa desse contato. A gente precisa dessa ida, esse êxodo. Sabe por quê? Na vida, ninguém vai ficar uma vida inteira sem sair da cidade que está e fazer uma viagem, pelo menos. Ou conhecer a praia, ou fazer uma lua de mel, ou fazer a viagem com o filho. A gente teve recentemente aqui uma viagem de pais, que a filha falou, eu não quero festa de 15 anos, eu não quero isso, tal. E eles se organizaram, tal, né? Tiveram toda uma... Não era da condição financeira deles, mas ele se organizou para eles virem aqui, que a filha queria conhecer a Disney, queria conhecer aqui os parques, na verdade. Eu falo Disney, mas tem outros parques aqui também, né? Queria conhecer a região aqui de Orlando por causa dos parques. E eles deram um jeito, vieram, claro, estavam na igreja, vieram nos cultos aqui, né? Colocaram o Senhor em primeiro lugar. Óbvio, a pessoa vem, vai se divertir, vai conhecer, vai fazer. Mas o que eu quero dizer não fazia parte das condições. E a gente vê gente indo para a Europa, agora, né, o pessoal indo para Israel. Tem que ter isso também para com a vida espiritual. E por que é importante a gente falar isso? Porque a época que muita gente se organiza para fazer essa viagem é a virada do ano. Sim. Inclusive, a virada do ano em São Paulo é uma época excelente, porque o custo é baixo, porque você sabe que São Paulo, em época de feriado, diminui, né? Porque não tem evento, não tem trabalho, não tem reuniões, conferências. Mais sai do que chega. Isso, fica, vamos falar a expressão, esvazia, né? Se aqui dá para esvaziar. Dá uma esvaziada. Eu não sei aqui, né? Mas agora eu quero que você nos inclua, né? Como se diz, coloque esta agenda aqui. Até porque é uma coisa que a gente declara toda segunda-feira de madrugada, e naquelas 7 voltas que a gente deu, isso é uma coisa que você também vai colocar nas suas orações, é que o Ministério Mudança de Vida se torne o ponto de referência mais importante dessa região. Não vão ser os parques. Exatamente. Como a bispa fala, tem falado inclusive nos programas, né, tem falado nos cultos, um dia a Celso Garcia, ela foi assim, não vou falar totalmente, porque sempre tem um remanescente, né? Mas foi altamente questionada. Exatamente. E se tornou parte de uma história de sucesso. Uma parte de uma história. Quando foi para Taquari hoje, a rua Taquari, os quarteirões em volta da Taquari, toda a região, depois que a igreja chegou, foi renovada, prédios novos, construções novas, a aparência das coisas, tudo clareou, tudo ficou mais renovado, mais novo, né? E é isso que nós temos declarado para cá. E é isso que nós cremos e vamos viver isso em nome de Jesus, e você faz parte disso.
que essa região, a região de Kissimmee, porque a Disney não está em Orlando, tá, pessoal? A Disney está em Kissimmee, inclusive. Tem outros parques também. Tem centenas de parques, né? Mas os mais famosos assim da Disney estão em Kissimmee. Então nós temos declarado exatamente isso, que Kissimmee será lembrada não pelos parques, mas pelo Ministério Mudança de Vida. Então, em tudo na sua vida, né? Se você um dia teve uma situação, que teve uma vergonha, teve um trauma na sua vida, por que você conhece o Ministério Mudança de Vida? Porque há 30 anos, né, houve um acidente, quase eu perdi o braço, a bispa lutou em relação àquilo, declarou e fez o voto dela, ou seja, aquilo que um dia para você talvez foi um motivo de tragédia, um motivo de tristeza, um motivo até de vergonha, que você faça aquilo se transformar em motivo de glória para Deus. Então, é com esse propósito, com essa fé, que nós estamos aqui, né, nesse primeiro dia de dezembro, nessa segunda-feira, e mais à noite daremos início ao propósito da mudança. E é para nós analisarmos exatamente isso, é o que eu falei hoje às 7 da manhã. Aqui, ó, quando nós colocamos quais as 3 coisas que nós não queremos levar para 2026. Então a gente vai colocar aquilo que a gente não quer levar para o ano novo. E aqui nós vamos acompanhar o nosso progresso de frequência, de disposição e de entrega para Deus, o que é prioridade na nossa vida. Mas é o que eu falei hoje no culto das 7. Isso daqui é o que a gente quer que Deus faça. Aí tem a parte que Deus quer que eu faça. Porque é o que nós falamos ontem no culto sobre Daniel, inclusive. A gente é bom para muitas vezes pedir, ó Senhor, eu não quero levar isso para 2026, eu não quero levar esse casamento destruído, derrotado para 2026, eu não quero levar essa vida financeira derrotada e humilhante para 2026. Aí Deus vem e agora eu quero o que você tem que mudar. Eu tenho meditado na palavra, eu tenho parado de ser grosseiro, eu tenho falado o que acrescento, eu tenho organizado a minha vida, eu tenho seguido as ordens simples, eu tenho disciplinado o meu dia a dia, eu tenho organizado as minhas finanças, né? Como a bispa já falou, tem momentos na vida que a gente tem que saber o momento de cada coisa. Há tempo para cada situação. Às vezes você está devendo para pessoas, você está devendo para banco, está devendo para parente. Não é tempo de você sair para viajar, para comprar presente, para aproveitar Black Friday, para nada disso. É tempo de você parar e organizar, porque não adianta eu esperar uma mudança na minha vida, que é o propósito da mudança. Qual é a mudança mais importante da nossa vida? A nossa mente, os nossos padrões. Se eu continuo maltratando a minha esposa, sendo grosseiro com ela, o que vai acontecer? Minha vida vai travar. Então, meu problema não é dinheiro. Meu problema é quebra de princípios. E é isso que a gente tem que analisar. Às vezes a gente está colocando a culpa, ó, o meu problema é a falta de tal coisa. Não, o meu problema é a quebra de princípios. Porque se eu estou dividido na minha família, estou dividido no meu casamento, não tem como Deus responder as minhas orações. Se eu tenho gastado mais do que eu ganho, não tem como Deus me abençoar com mais, eu não sou fiel no pouco. Se eu tenho reclamado de resultados, eu preciso analisar quais as sementes que eu tenho lançado no solo da minha vida. Então, a gente tem aqui, ó, a parte que a gente quer de Deus. Ó, Senhor, eu quero isso, isso e isso. Eu vou vir ao culto, eu vou priorizar o Senhor, nem que seja para chegar aqui, ó. Ah, meus horários são difíceis, então vou chegar aqui, eu vou receber, nem que seja receber a bênção do pastor, para a minha vida mudar. Só que lá nos bastidores, lá na sua casa, lá no seu trabalho, você está fazendo a sua parte. Do contrário, é engano, pessoal. A gente vive num tempo, como o Anderson falou agora há pouco, né, que as pessoas elas vivem enganadas. Ó, eu venho como está e fica como está. Né? Não muda nada. Ó, você vai na igreja, você compra o objeto tal, você vai atrás da profecia, ou você vai para a aposta, ou seja, a sua vida vai mudar porque alguma coisa vai mudar. Você troca de esposa, você troca de casamento, você troca de cidade, troca de país, troca de empresa, troca de negócio, troca de qualquer coisa, menos a mente. Aí a vida continua do mesmo jeito, porque o problema não está fora, o problema está dentro de nós. É como nós falamos ontem sobre Daniel. Daniel, no momento da pressão, o que saiu dele? Ele foi buscar Deus.
Ele foi orar, ele não foi se esconder, ele não foi orar baixinho, ele foi buscar a Deus, ele foi orar alto, ele foi clamar pelo livramento de Deus, e Deus deu livramento. Então aquilo que muitas vezes parece o nosso maior desafio, o nosso pior problema, é aquilo que vai nos colocar numa outra posição, que é o que a gente falou. O Golias foi o melhor problema da vida de Davi até então. A cova dos leões foi o melhor problema de Daniel naquele momento até então. José, o poço, foi um grande alavancador da vida dele. A prisão foi um grande alavancador da vida dele. Então, a gente tem a perspectiva do reino, a gente tem a perspectiva de Deus. Se os seus olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz. Se forem maus, será tenebroso. Então, eu olho para o problema e eu me aproximo do Senhor e eu creio, Senhor, eu não vou passar para 2026 com problema velho. E para não passar com problema velho, eu também eu não posso passar com a mente velha. Né, Anderson? Você está falando uma coisa, eu estou refletindo aqui a sua alegoria, né? José, Daniel. E aí você falou antes um pouco, né, suas experiências, né? Como se diz, como Isaac do Abraão, né, que é a bispa. Uhum. E a bispa costuma falar uma coisa, ela já foi uma pessoa também incrédula, dura, né? Sim. Como se diz, dura até hoje, né? Ela é, como se diz, dura na queda. Né? Isso, dura na queda. Dura na queda. Como diz a bispa, é igual ao gato. Você colocar ela, virar de costas assim, ela consegue dar um jeito de cair com a perninha para baixo. Né? Ela não vai se entregar. Óbvio, eu tô falando no sentido espiritual, né? Mas ela costuma falar assim, né? Inclusive falando do testemunho. Ela fala lá na época, primeiro, né, ele falou do braço, mas teve a cabeça também, né? Que eu acho que foi até o maior de todos, né? Sim. Na época, até porque ela tinha menos ainda, né? Ela tinha menos fé, estava começando, não tinha nenhuma base ainda, né? Meio que ela estava voltando, né? Ali foi o que puxou ela, né? Eu acho que Deus. a epilepsia deve ter sido o poço de José e o braço foi a prisão lá no Egito, né? Uhum. Acho que aí piorou, mas foi difícil, né? Só que aí vai piorando, né? É isso aí, mas é isso aí que a hora que você começou a falar, eu comecei a refletir. Ela mesma costuma dizer o seguinte, olha, eu tenho um testemunho que ninguém tira de mim, que a cura do Murilo tem várias, né? Sim. Conta essas duas, mas tem outras também, né? Várias Como outras. Se diz, teve problema respiratório. Problema que não faltava. Né? Isso. Então, resumindo, teve o problema do Murilo. Mas depois disso, tem outros testemunhos que ela fala. Já teve a perda do rancho. Ela teve igrejas que às vezes não tinha de onde tirar. Eu lembro no começo da Celso Garcia. Depois a Taquaria Reforma. A gente lembra, né, daquelas situações. Óbvio, tem coisa que às vezes quem não estava tão perto não vai lembrar porque você fica só com aquela imagem, né, com aquela situação. Mas quem estava perto lembra. E eu estava pensando aqui, você falando, eu falei a verdade, né? Porque aí você fala do José, teve o poço com os irmãos, depois teve a prisão, mas depois teve 7 anos de seca. Uhum. Mas ele acumulou, ele juntou então, mas só na época da seca que a gente ia ver como que ele ia lidar com aquilo. Depois teve a volta dos irmãos, que aquilo foi um teste do emocional dele. Se ele era fiel mesmo, se ele não ia, de repente, vomitar tudo aquilo, que ele tinha todo o poder nas mãos, Sim. cuidou do pai, um cuidou dos gatilho, irmãos, né? E aí morre o pai. E agora? É agora que não tem ninguém mais me vigiando. Uhum. Então, e a Bíblia falou isso, eu não lembro agora se foi na reunião que ela fez aqui a semana passada, ou no próprio domingo, no culto, que um líder não passa 2 dias sem ter um problema novo. Né? Às vezes você passa aquele período, uma semana, um mês, mas sabe quando... Que tem gente que ainda não amadureceu na fé para isso. Que a pessoa às vezes vive uma situação, sabe? Aí passa, vem outras... mas de novo, tal, peraí. Se a gente pegar cada um destes grandes homens, grandes nomes da fé, né, a gente vai ver que a gente tem histórias na mente. O Davi, como ele disse bem, o Golias foi o maior problema do Davi até aquele momento. Até o Golias. Porque depois ele teve um problema chamado Saul. Uhum. O Golias ele matou numa pedrada. Rapidinho. Né? O Saul demorou anos. E ó, teste.
teste. Aí ele venceu Saul. Aí vieram outros problemas. Ele teve problema com fome também, lembra? Seca. Ele teve problema com ele mesmo, com as suas paixões lá. Ele teve, então, assim, é uma coisa atrás da outra. E a Bíblia tem um versículo que ela deixa bem claro o que a gente deve esperar desta terra. O nosso descanso não é aqui. Agradeça a Deus por você conhecer a palavra, por você ter acesso a Jesus, por você ter toda essa equipe em volta de pessoas. A igreja tem trabalhos de manhã, você estava falando, né? Aí a pessoa está no propósito aqui, vamos dizer nos Estados Unidos. Olha, hoje eu não vou ter condições de ir no culto. Não consigo ir no culto das 7h30 da noite, não consigo ir no culto das 5. A igreja abre ali por volta de umas 20 para 5, né? Horário que a gente chega para fazer o culto. Depois a igreja não fecha. Se uma pessoa falar assim, não dá para uma pessoa vir e passar 1 hora pelo menos... eu vou receber a unção, mas espera aí, então deixa eu ficar aqui 1 hora, deixa eu pegar a Bíblia, deixa eu fazer uma declaração poderosa. Tempo com Deus, né? Já que estava tão corrido, né? Deixa eu dar um tempo para Deus porque também, vamos colocar 5 da manhã, né? e 10 da noite, olha, qual que é o espaço que fica? 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, ó. A igreja fica 18 horas. 18 horas para a pessoa passar aqui durante os 31 dias, os últimos 31 dias do ano. E as nossas igrejas aí no Brasil não é tão diferente, que muda é o horário que abre, o horário que fecha da igreja geralmente é o mesmo. Terminou o culto, terminou as atividades, a igreja fecha. Mas tem o dia inteiro. E eu duvido que se você chegar e falar com o teu pastor, olha, pastor, eu não consigo estar aqui às 9, porque tem igreja que abre só para o culto das 9. Dá para abrir às 7 para eu passar aqui e ungir meu propósito? Vamos fazer comigo esse propósito, essa campanha? Eu passo aqui todo dia 7 da manhã. Falar 7 da manhã aqui é para dar risada, né? É ou não é? Falar 7 horas da manhã aqui... O Jonas é o sonho dele. Né? Aqui nem pode falar isso 7 da manhã, né? Que aqui o culto é às 5. O culto é às 5. Então imagina você falar, alguém falar, e se eu passar às 7 da manhã? Para de vai, piada, você tá preguiçoso, hein? Você tá de brincadeira, Você tá preguiçoso. Aqui é às 5. Então, se você quiser, para passar um melhor final de ano da sua vida, o Jonathan já faz igual o Pato Donald, né? Ele bota aquele palitinho assim, né? Aí fica quase quebrando assim. Ele é o de todo dia, né? Não tem como fugir, né? Aí, então, tá na tua mão. E, claro, já se organizar para passar o final de ano, né? Como diz nos contratos, né? Como é que a gente escreve lá da parte do fórum lá? Você que sabe? Como é que no final de todo contrato lá que o fórum, né, para todas para dirimirmos quaisquer outras coisas, por mais privilegiada que seja quaisquer outras dos nossos templos, eu convido você, ou você esteja na Taquari, que é a nossa sede, ou você esteja em Kissimmee, né, passar a virada do ano aqui conosco, já que vai fazer uma organização. E eu não tô brincando, não. Eu tô falando sério. Você já tá pensando, a pessoa já vinha naquela, vamos. Viajar, não ia, não vai. De repente, tem uma opção. Você olha aí pro teu visto, vê lá, já tem um visto, tal. Já voltou a emitir o visto, pessoal? Porque o governo do L aí parece que tinha acabado o dinheiro para emitir passaporte. Ficou sabendo dessa? Não, que sucesso, né? País de primeiro mundo, né? É sério mesmo? É verdade. Em outubro parou de emitir passaporte. Outubro ou novembro? Novembro. Não sei se agora voltou a ter recursos. Porque todo recurso está indo para a companheirada, né? E será que lagosta parou também o STF comer lagosta? Será que salmão do Porto, será que mudou o cardápio? Não é lagostinha ainda não, é lagosta mesmo. Então, você organiza. Se até os nossos, vamos dizer primos, né? Não vamos dizer irmãos, não. Eles se organizam. Eu não sabia disso até uma vez na vida, alguns, né? Alguns com essa menor periodicidade. A gente precisa também dar passos maiores. A gente precisa fazer esforços de acordo com a nossa fé, né? O povo de Deus não pode ser só o povo chamado povo do amor, um amor meio morno, né?
sabe, esse amor, esse povo que não reage a algumas coisas. Não, nós temos que ser o povo mais ativo dessa terra. Até porque nós não podemos esquecer que o Ocidente a maior marca do Ocidente no mundo é o cristianismo. Sim. E o cristianismo hoje é a marca da mornidão no mundo. Você vê o povo menos ativo, é o povo que tem, como você começou o programa falando, vem deixando as coisas, né, sabe, acontecer do jeito que estão acontecendo. Então, não. Você vai falar, mas eu não vou mudar o país, eu não vou mudar o Ocidente. Não, você muda a sua casa. Você muda a sua postura, você muda seus filhos, você muda seu casamento, você muda a sua atitude, você vai mudando o seu entorno, daqui a pouco você vai ver mais pessoas parecidas com Cristo como você é, e isso vai contagiando, e isso vai fazendo com que situações sejam construídas. E meus queridos, eu quero agradecer a vocês que têm mandado aqui as mensagens. Obrigado aí pela participação. Tem vários nomes aqui que eu não conhecia ainda, né? Então, quer dizer que são pessoas novas que estão aqui participando, assistindo o programa. Muito obrigado pela participação de vocês. E é isso que nós estamos falando, pessoal. Isso é um portal. Começar, a maioria das pessoas consegue começar as coisas, né? O problema é o permanecer. Então, o que falta na vida das pessoas, na maioria delas, é uma consistência, que foi o culto de domingo, continuamente. O próprio rei pagão reconheceu que Daniel era um homem de continuismo, era um homem de consistência, seja para orar, seja para fidelidade, seja para aprender. Por que ele era o melhor? Não era porque Deus é com Daniel. Não, peraí. Qual é a parte que Daniel fez? Daniel passou aqueles 3 anos estudando, ele não passou só comendo legumes e tomando água, e não comeu nem um docinho, nem uma carninha, nada de diferente. Não, ele também passou estudando. E depois que aquilo passou, ele não parou também. Ele continuou orando 3 vezes ao dia, ele continuou estudando todos os dias, lendo todos os dias, aprendendo todos os dias, melhorando, ajustando processos. Por quê? Qual que era a função dele? Tinha 120 sátrapas que passavam relatório para os 3 a fim de que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Ou seja, eles estavam sempre analisando ali, o que a gente pode melhorar aqui, fechar aqui, cortar esse processo, melhorar nessa gestão. Ou seja, não era uma pessoa que tinha uma mente disponível, que ficava lá, do jeito que tá bom. Não, ele estava sempre melhorando. Tanto que ele saiu de exilado, de praticamente um prisioneiro de luxo ali, para o segundo homem, na verdade o primeiro abaixo do rei, o primeiro em importância no reino da Pérsia. Mais respeitado. O mais respeitado da Pérsia. Por quê? Porque ele foi fazendo a parte dele. Ele orava, ele agradava a Deus, ele era íntegro, mas também ele era uma pessoa de excelência. Então, é um portal que nós estamos entrando. Então, termina bem. Entra para terminar as coisas. Entra e se dê de presente este portal, esse período de 31 dias, que é o que nós vemos no caso de Gideão. Gideão precisou começar a mudança dentro da casa dele. Onde tinha o altar idólatra lá? É na casa do pai dele. O pai dele tinha construído. Então a mudança precisa, é o que a gente conversou ontem, inclusive. Falamos, inclusive, com os obreiros aqui, para as pessoas durante o culto. Esse é um tempo de alinhamento, pessoal. Se nada mudar, nada mudará. A gente já falou isso várias vezes. Mas será que a gente para pensar o que isso significa? Se nada mudar, minha mente continua rígida, eu continuo sem tempo para Deus, eu continuo tratando as pessoas de forma ignorante, eu continuo preguiçoso para aprender algo novo, eu continuo sem disposição em perdoar, eu continuo sem disposição em me humilhar, eu continuo sem a vontade necessária para agradar a Deus. Nada vai mudar. Tem que ter isso muito claro. Já para quem tem essa mentalidade, eu vou fazer o propósito, vai fazer como? Igual já fez outras vezes, talvez, e saiu reclamando, eu fiz, mas não mudou nada. Opa, a falha não está em Deus. Né? A gente sabe muito bem, a gente fala isso bastante, né? A falha não está em Deus, mas será que eu sei que se a falha não está em Deus, então o que eu tenho que achar? Então a falha está no Anderson, a falha está na Mariana. Não, a falha está em mim mesmo. Né? Eu sou o culpado da bênção e do problema. Né? Porque qual é a intenção de Deus? É abençoar os seus filhos.
Então, a primeira mudança tem que começar dentro da nossa casa. É um tempo de alinhamento, é um tempo onde a gente precisa ajustar as questões no casamento, né? Se um não gosta de uma coisa, vamos ajustar. Não vamos ficar fazendo aquilo que provoca o outro. Se eu estou vendo que os meus filhos estão distraídos, estão perdidos, o que eu tenho que tirar da vida deles? O que eu tenho que colocar na vida deles? Qual o hábito que eu preciso estabelecer na minha casa? Né? Como nós vamos falar, então, inclusive mais tarde, que é a palavra que nós sempre falamos do propósito da mudança, de Josafá. Josafá foi um líder, e um líder ele contagia. Então o Josafá, ele conclamou o povo, ele convocou o povo para orar. Mas ele foi o primeiro a orar. Ele primeiro ficou alarmado, depois ele foi buscar a Deus. Então, quando ele se ajoelhou, quando ele foi buscar a Deus, quando ele começou um jejum, todo o povo seguiu o exemplo. Então, quando um homem se levanta e ele busca a Deus, toda a casa dele se levanta e busca a Deus também. Se um homem se ajoelha para orar, ele está mostrando aos filhos qual é o padrão. Ó, meu pai é um homem de Deus. Meu pai não está lá naquela loucura, correndo, né? É o que o Anderson acabou de falar. Se a pessoa não tem uma hora no dia dela, numa casa firme, por exemplo, para ela vir, para ela orar ao Senhor, para ela dedicar, ofertar ao Senhor, meu Deus, eu vou parar com essa correria e toda hora com o celular na mão, toda hora no trânsito, toda hora respondendo alguém. Calma, vamos sentar aqui, vamos ler os capítulos que eu não li, deixa eu orar, deixa eu falar com Deus. Às vezes eu não oro, às vezes é gente em casa, é criança que está andando, às vezes você não tem uma paz assim na sua cabeça. Ó, vem para a igreja, vem orar, esse é um ambiente apropriado. Josafá fez isso, ele foi para o templo e todo mundo foi para a igreja para orar, para clamar ao Senhor. Josafá mostrou o padrão. Então nós mostramos o padrão. Nós mostramos o padrão de fé, de excelência, de equilíbrio. Nós mostramos o padrão para o bem e para o mal. Às vezes você está mostrando como tratar a mãe, que é o que eles vão tratar, a esposa, é o que a sua filha vai buscar, e um homem vai maltratar ela porque ela entendeu que aquele é o padrão, que tem que aceitar aquilo. Ou seja, nós damos o exemplo para o bem e para o mal. Então, comece esse propósito, comece as mudanças na sua vida. Não espere a mudança de alguém, não espere a mudança que Deus vai fazer. Faça primeiro a sua própria mudança. Que às vezes uma mudança, ó, ordem simples. O que a gente tem falado aqui direto, pessoal? Será que você tem feito? Né? A gente falou, esses dias teve o trabalho dos homens. A gente sempre passa algumas tarefas. Será que a gente tem feito aquelas pequenas tarefas? Você não precisa ler um livro por semana, você não precisa treinar 2 horas por dia, todos os dias, mas se você ler um capítulo da sua Bíblia, uma página de um livro, né? Darem que seja 5 voltas ao redor aí do seu quarteirão, sabe? Só se movimentar, pegar um pouco de sol, né? Mostrar para o seu corpo que você tem, que a gente tem que tá em movimento. A gente não foi feito para ficar parado. Não foi feito. Entendeu? Então, ordem simples. Nossa mente, né, inclusive, não foi feito para ficar enclausurada, parada, só vendo paredes, as mesmas coisas. Nosso olho não foi feito para passar o tanto de tempo. A maioria das pessoas estão passando na frente de uma tela. As pessoas têm tido problema. Eu falei uma vez com um médico daqui, que ele falou exatamente, as pessoas têm usado óculos mais cedo e têm tido problemas mais cedo, porque o nervo óptico, ele é feito para movimentar. Então, aí as crianças, especialmente, que está tudo em formação, ele fica com aquela cara perto da tela, parado. Aquilo dá dor de cabeça, aquilo vai travando, não pisca quanto não tem que piscar, não lubrifica. Resseca a córnea, queima a retina dele. E você sabe, né? E aí, ó, você vai acostumando. Ele fica com o olho... Você começa aqui. Ele fica, sabe, com aquele olho preguiçoso? Que me começa a piscar sozinho, né? Uma coisa assim. Não, é que um olho vai e o outro olho fica olhando pro outro lado. Eu esqueci o nome disso. Não vou nem falar, vou então, dar risada, não, agora. Então, isso acontece porque tem a gente, você sabe que a gente tem um olho dominante, né? Sabe, né? Parou. Momento cultura. Não, vamos aprender mais uma vez. Você não tem sabia. um olho dominante. Eu não sabia disso. Se você fechar um olho e você trocar o olho, se você o que você está olhando agora, geralmente é aquilo que o seu olho direito. Por exemplo, se você fechar e só enxergar com o direito, não muda nada. Se você fechar o olho direito para enxergar com o esquerdo, você vê aquela mudança de foco. Entendeu? Então quer dizer que o seu olho que dominante é o direito. Eu achei que isso aí era uma questão de cor. Eu percebo que cada olho vê cores melhores do que o outro. Não. Isso deve ser aquela
a cirurgia que você fez, que botaram uma outra cristal no seu olho de outra Não, mas pessoa. sempre foi isso. Desde quando antes? Então, isso quer dizer o quê? Que aquele olho é dominante. Se ele está sendo treinado só para olhar aqui, ó, porque o olho é um movimento, é igual uma atividade física, igual um treino de bíceps, por exemplo, né? Você contrai e solta. Então, o olho, ele enxerga perto, ele enxerga longe, perto e longe. Mas é o que você está falando. Só vive na tela, só vive no computador, só vive na TV, ele só treina para enxergar de perto. E cada vez você reparou, né? Você começa mais assim, perto. daqui a pouco você tá assim, Isso, eu já vi gente chinês, eu já vi, porque eu acho que eles são viciados em celular. Eles ficam assim, ó. Você sabe por que chinês usa muita tela? Isso é estatístico, tá? Nós tínhamos filhas, os dois, que estudavam com chineses. A classe, inclusive, teve um ano que só as nossas eram brasileiras, 90% era chinês. Em São Paulo. Viu? É São Paulo, aqui não. Aqui é difícil ver chinês, Por que chinês usa muita tela, sabe? Não tem afetividade. Isso. Então, os pais, eles terceirizam para a escola, tudo que eles podem, eles estudam de manhã, tarde e noite. E o que eles não têm de tempo de entretenimento, eles dão tela para a criança ficar. Você vê que a maioria, repara, é difícil você ver um grupo de chineses, vamos colocar aí de 15 anos, se tiver 10, 6 no mínimo vai usar óculos. Reparou isso? É verdade. Os adultos até que não, porque não vem da época, né? Não é dessa época. Os adolescentes e jovens, a grande maioria usa óculos. Por quê? Porque é muito tempo em tela. E eles têm acesso. Eles têm acesso às melhores, né? Eles têm acesso a tudo primeiro, tudo é fabricado lá. Sim. Então lá eles têm acesso, né? E é tudo muito. Você vê que tudo que é da China é muito chamativo, né? É muito intenso, aquelas musiquinhas. Sites, né? Aqueles sites da China. Muito colorido. Parece um joguinho de cassino, né? Isso. Aparece um monte de pop-up, é o GIF, é o desconto, é o negócio. E a pessoa vai perdendo aquela sensibilidade, né? Porque sempre é tudo muito forte. Então, muito forte, é assim, sugestões. Como o Murilo mesmo colocou agora aqui, por que você não pega esses 31 dias... Né? Agora há pouco alguém falava assim para alguém, né? Fulano, você vai fazer o jejum do Daniel? A pessoa respondeu, já fiz um esse ano, né? Opa, eu não. E aí assim, mas é porque a gente falou de Daniel ontem, né? Mas o que eu diria? Vai ter um jejum na sexta, né? Mas não é de Daniel. Sim, não, vai ter o jejum, né, de 7 horas lá, que a gente fica isolado de tudo, dá sempre mais. Mas eu diria que alguns... Você colocou muito bem que é a hora da gente... A gente começa 2026 agora. Isso aí. Sim. A verdade dentro do ministério tanto que a bispa ainda falou hoje, hein? Se atenta muito às palavras que a gente vai ouvir esses dias. Porque já há alguns anos, o ano do Ministério Mudança de Vida começa em dezembro. Não começa no dia 1º de janeiro, começa em dezembro. Tem algumas palavras que Deus... envia, algumas revelações que ele nos dá, e o Murilo usou uma expressão que até estava um pouquinho adormecida, voltou agora, hein? E voltou no dia certo, no mês certo e na hora certa. Ele disse, aproveite o portal. Então, hoje é um portal. O que eu diria para você? E assim, não vamos na emoção. Não vá na emoção. A gente deu vários exemplos aqui de coisas. Falamos de você se organizar, fazer uma viagem, para estar presencialmente, num culto mesmo importante, do dia 31, né, que é o último dia do ano, você já passa os primeiros minutos do próximo ano dentro da igreja. Vai gastar tal, mas você ia gastar se fosse para a praia, você ia gastar se fosse para a casa do vizinho, do parente, do cunhado, da sogra, do filho, enfim, gasta para Deus. O Eucana ia uma vez por ano. E tudo que ele plantou cada ano, ele colheu depois no Samuel. Ele colheu depois na família dele. Nunca perde, né? Nunca perde. Você pode até não colher na hora. Está demorando, a colheita, mas aquela semente está lá. E as melhores colheitas são as que não são imediatas. Isso. Então, por que você não pega o mês de dezembro e faz uma lista? Como o Murilo colocou as tarefas, mas não vai ser ele no trabalho dos 300, não vai ser num culto. Pega você, peraí. O que eu estou ouvindo o ano inteiro e que várias vezes eu tive essa, confirmação interna? Isso aqui não está me fazendo bem. Isso.
Olha, eu assisti o tanto de tempo que eu assisto o Tem TikTok, gente que fica o esperando Instagram. mais alguma orientação, a gente já Isso. tem todas. Eu tô assistindo demais o YouTube, eu tô assistindo muita série, eu tô assistindo muito filme, eu tô lendo muita notícia de política, eu tô lendo muito de segurança, de crime, eu tô vendo muito de esporte. Isso tudo que a gente tá falando é tela na tua frente, que é raro alguém ler jornal, revista. Então por que você não pega e faz uma transição? Já começa agora teu ano. Ó, eu vou começar a ler a Bíblia agora. Eu vou começar a ler um livro agora. Eu tenho uma meta de terminar 2000. Ele falou isso nos Valentes. Termina o ano. Vamos colocar o ano. Não vamos nem colocar o mês, né? Termina o ano, pelo menos, lendo um livro. Por que você não pega? Começa a fazer um exercício básico. Por que você não pega e estabelece? Não, isso aqui agora eu vou fazer, né? Eu não vou fazer um cultinho com a minha família, mas então faz uma oração, Pai Nosso. Leia um salmo ali, ó. Começa com aqueles pequenininhos. Sabe? Isso não dá 5 minutos. Eu não tô falando de 1 hora que fala o cultinho, faz um culto familiar. A pessoa imagina. Não, e a pessoa imagina o culto da bispa de 3h30. Nossa, eu não sei falar, não sei pregar. Você pode ler, ó. Eu vou ler aqui o Pai Nosso, então, né? Eu vou ler o Salmo tal com a minha família, mas eu vou estar ali. Eu vou tirar coisas que não estão mais cabendo na minha saúde. Você mesmo falou aqui que teve coisas que depois você fez jejum, você tirou que você via que não funcionava bem para você. Tem coisas que eu venho tirando aqui, a gente está numa cultura gastronômica terrível, muito química, muito nociva, muito agressiva, né? Para intestino, estômago, a pele, você sente. A gente tem, cada hora a gente fala, opa, isso aqui não é bom, tem que tirar. É gostoso. Não, mas não é bom, vamos tirar. Tem coisa que às vezes você está fazendo demais, tem gente que você precisa, não está me fazendo bem. Eu falei um negócio, vazou, a pessoa não é confiável, a pessoa é invejosa, tudo que eu contei para ela, depois aquilo me vem uma retaliação. Você vai falar, mas a gente não tem que ter força para não sofrer a retaliação? Tem que ter força. Mas de repente você não está num culto de libertação, você não faz uma oração, não quebra inveja, você vai começar a orar no próprio culto. Não tem gente, você repara que vai orar, não consegue fechar a boca. Sonolência. Você acha que é o quê? Quando o pregador fala, coloque-se de pé, coloque a mão no seu coração, vamos orar. E vamos orar agora. Vamos orar. Vamos orar, não dormir. O que é isso, você acha? Isso é uma maneira do diabo não deixar você, né? Ele falou, né, que no domingo passado foi falado, né, de continuismo. Domingo retrasado tinha uma frase assim pra gente, tudo que nós não precisamos mais no mundo é de mais um ismo. O ismo que a gente precisa é o do domingo de ontem, o continuismo. Porque o que mais falta hoje nos cristãos é um continuismo. Comecei, não precisa você fazer, eu vou ler 2 livros da Bíblia, começa lendo um capítulo. Você não conseguiu 3 capítulos? Você pode chegar lá, mas não, tá bom, não deu. Então vai um. Um capítulo, uma oração. Pega os minutos, eu não consigo ficar 1 hora na igreja, mas quanto tempo você consegue ficar na igreja? Você que mora onde tem uma igreja. 5 minutos, igual ele falou? Vem, unge, ora, concorda, faz uma oração. 5, 10 minutos, 15 minutos, vai aumentando isso. A gente vê uma Olimpíada, né? Usain Bolt. Você sabe quem é esse cara? Corredor de 100 metros. Ele é o recordista, ele é o homem mais rápido até hoje que já viveu. Ele tem um recorde dos 100 metros. Depois levanta para mim aí, Jonatas. Em quanto tempo 8 ou 9, né? Ele conseguiu, né? Ele quebrou um recorde que incrível, né? Décadas ninguém quebrava. Ele rompeu uma marca, não só quebrou recorde, né? Recorde cada vez que alguém fazia mais. Mas ele conseguiu baixar, né? Se eu não me engano, da casa dos 9 ali, ele conseguiu fazer 100 metros, aqueles 100 metros rasos, né? O tiro livre lá, no menor tempo possível. Tá bom. Você vai falar, olha aí, o cara fez história em não sei quantos, que a produção vai... 9,58. 9,58. Acho que até a pessoa já ouviu o Jonatas falando ali, né? 9,58. Isso por muito, muito tempo era de 10 para um pouco mais, né? 10 um pouco mais. Vamos pensar que um carro com não sei quantos cavalos é poucos segundos menos que isso. Imagina um homem, então, ter essa...
né? 1.0, né? Aí vai falar assim, então, tá vendo? Ó, o cara fez em 9,58 segundos. Mas isso foram anos de treinamento para ele conseguir essa marca. Claro. Então, não é hoje. Olha só começa pelo shape dele, né? Pela coxa dele. Aquilo que ele treina de tiro, né? De arrancada, E ele né? é alto, né? E ele é alto. Você sabe que não é o perfil para aquele tipo de esporte, né? Mais baixinho, É com a mais perna baixo grossa, é e mais forte. potência, né? Isso, porque é Isso mais rápido mesmo. para mover, né? Isso. Ali precisa de Por velocidade. exatamente o que eles falam, né? Que ele, por ser alto, ele perde na saída. E os baixinhos saem rápido já. Ele ganha Mas por no isso final. que no final a foto ele saía, né? Tá aí, ó. Vocês Saiu, saíram, né? mas eu cheguei, Aquele jeito. Então, de repente você tá aí agora, mas eu vou começar com 5 minutos, 1 minuto, um capítulo, sei lá, fazendo só um exercício aqui, uma barra, não importa. Esse cara não começou nos segundos, ele começou e por anos, ó. Imagina quantas vezes esse cara teve que correr e ouvir do técnico, não, mais rápido, não, muda essa passada. E quantas vezes não. que não disseram que ele não era para aquele esporte? Que tem isso também. Sim, mas eu falo os anos, né, que ele ficou ali até chegar, não foi no primeiro ele ano. não vai saber, não vai saber daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas ele não parou, ele estava lá, treina. Uma hora acontece. Até que ficou bom, concluiu aquilo. Então, é tempo de começo. Dezembro é fim do ano, mas é começo de um ciclo de 2026, como foi o ano passado, e quem começou dezembro ano passado focado. Tá desfrutou um ano inteiro. Quem não começou no oba-oba, quem não se deixou levar pelas músicas de Natal, quem não ficou só pensando, como o Murilo colocou no começo do programa, foi assim, proposital o Espírito Santo já para homens e mulheres. Não fica agora, não é momento de você ficar atrás do que eu vou comprar, o que eu vou aproveitar, o que eu não vou, o que tá barato, o que não tá, Não. Foca no espiritual. A gente não tem, como a bispa fala, né? A gente não tem nada melhor para fazer do que buscar a Deus, porque nada vai gerar mais retorno para nós do que buscar a Deus. Porque é o que a gente fala, pessoal, a gente deseja, né? A gente declara isso, né? Hoje, inclusive, começou lá aquelas chamadas de Feliz Natal, né? E quando a gente declara, né, que você tem um ano novo, abençoado, com vitória, com riqueza, com prosperidade, a gente não vai ter nada por ser otimista. A gente vai conquistar, a gente vai alcançar aqueles objetivos, primeiro, se a gente tiver algum objetivo. Segundo, se a gente tiver a visão para ter dentro desse objetivo. Então não vai terminar bem porque eu sou otimista, porque eu gostaria muito que terminasse bem. Não, porque é um portal que eu estou entrando e que eu tenho que dar o que aquilo exige. Né? Como a gente vê na passagem de Josafá. Tinha um portal. Tinham 3 povos que estavam lá indo para destruir Judá. E ele foi buscar a Deus e ele, no final das contas, ele preparou o exército, ele foi até o campo de batalha, mas no final das contas ninguém precisou levantar a espada. Exatamente, ele não deixou de fazer nada que cabia a ele como rei, né? Estava todo mundo pronto ali, para guerra, para batalha, tinha cavalos, tinha armadura, tinha escudos, tinha funda, tinha lança, tinha tudo. Mas não precisou usar, mas ele estava lá. E foi todo mundo, quem é que vai para uma briga, para uma batalha, para uma guerra, adorando a Deus, cantando? Né? E isso mostra o quê? Confiança, segurança. Então, é isso que a gente tem que fazer. Vamos entrar, vamos começar e vamos terminar, vamos permanecer. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor, porque Daniel fazia isso, está lá na palavra. Ó. Daniel 3 vezes ao dia orava ao Senhor agradecendo a Deus por tudo. Então, vamos entrar, vamos pegar esse final de ano, e vamos iniciar já 2026 realmente de uma forma diferenciada, sem olhar para trás, aquela coisa. Tem gente que o final de ano é um tempo de angústia, terrível, né? É um tempo de solidão, de tristeza, porque aquele começo de ano, né? A conta das decisões, das Aí fugas. chega mais um ano que eu não tô com o corpo que eu quero, mais um ano que eu tô sozinho, mais um ano que a minha vida tá, a Deus tá travada. Como eu deveria. Né? Eu podia ter estado em tal dia, eu podia ter feito isso, eu podia ter estado na igreja. Então assim, ó, falta meia hora aí no Brasil para começar o culto. E de repente você ainda não tinha se movido. Levanta. Como diria a bispa, levante-se. Né? Levante-se. Isso, é aquele levante-se que tem que ser a voz dela mesmo. Ele que assusta, né? Levanta e se mova. Comece esse dezembro
já profeticamente começando um novo tempo na sua vida, aproveitando um portal como o Murilo bem colocou. Se é um portal que se abriu, você está ouvindo isso de novo hoje, né? Já teve uma revelação de Deus no programa, mudança de vida, de repente ouvindo a oração de Jabes, lá o continuismo, né? Sabe? Não deixar as coisas passar, tá preparado para o momento. De repente você assistiu o culto, outros cultos hoje já, que já te deu uma direção, não perde não. Pega e aproveita essa oportunidade, faz esse propósito como você nunca fez. E não vai na culpa, tal dia eu não posso, é uma coisa maior, é trabalho. Não, o que você pode, Deus sabe. Não é o pastor, não é a igreja, não é uma regra descrita, não. O que você pode não entrega menos. Pode estar à igreja? Está cansado, vai para a igreja. É de madrugada, é de manhã. Aí no Brasil, aí, principalmente no estado de São Paulo, é um tempo de chuva. A gente lembra que teve dias de difícil acesso, mas tinha gente que dava um jeito, chegava, faz. O mês de dezembro é o mês mais desafiador, trânsito, tem toda aquela, né? Eu lembro de São Paulo, agora essa época o povo vai fazer compra, você não anda, né? Tal. Então, é um desafio, mas vence o desafio para Deus. Você não tem nada melhor para fazer e nada vai te trazer resultados e colheitas melhores. E eu já aproveito e digo boa noite. William Bonner. Jamais. Pessoal, assim, prefiro Cid Moreira. Já que é para comparar, compara com um cristão, um homem que morreu com uma boa. Pelo menos imagem, esse aí foi e deixou saudade, né? É verdade. Já outros, quando se forem, alguns vão dizer assim, né? Já foi tarde. Então, Meus queridos, então, vamos focar. Você que estava ainda aí, talvez aí parado, esperando qualquer coisa, nada vai acontecer. Você tem que tomar suas decisões. Então, vá para a igreja, se prepare, esteja na igreja, esteja no templo, dê de presente isso para você e para sua família, esses 31 dias, essa mudança da sua vida começa na sua mente, na sua atitude em relação a Deus. Então, chega de procrastinação, chega de deixar para amanhã, você não tem nada melhor para fazer, faça hoje, em nome de Jesus, ok? Muito obrigado aqui pelas mensagens, pela participação de todos. Se você eventualmente chegou depois, amanhã será postado este programa no mesmo horário que você está assistindo agora. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quarta-feira temos o Projeto Casa Firme e na madrugada teremos oração também na madrugada, 1 da manhã no Brasil, 3 da manhã a minha oração, a Mariana 11 aqui, 1 da manhã no Brasil. Então teremos aí uma Casa Firme muito abençoada como sempre é, porém esticando um pouco mais. O Senhor ama os que o amam e os que buscam na madrugada o encontrarão. Então vamos buscar ao Senhor, vamos dormir um pouco menos, vamos orar muito mais, vamos chamar a atenção do Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a sua noite e o seu mês em nome de Jesus. Deus abençoe. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.